Paz, igreja. Todos na bênção? Tudo 100%? Às vezes não está 100%, mas nós temos que crer que tudo é temporário. Nós servimos a um Deus que é eterno e na eternidade Ele só enxerga coisas maravilhosas ao nosso respeito. Amém? Quero compartilhar algo com vocês, um breve resumo que eu tenho aqui de 21 páginas. Então a gente tem bastante tempo aí. O título da mensagem de hoje é Chamada em Deus. Vamos orar antes. Espírito Santo, que seja feita a Tua vontade, que a Tua graça venha nos tocar, venha se mover no meio de nós. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos estejam abertos, ansiosos por aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Que o Senhor venha colocar as Tuas palavras na minha boca, Pai. Que o Senhor venha tocar o coração de cada irmão aqui. Que nessa noite nós possamos, por meio da Tua palavra, dos Teus versículos, conhecer um pouco mais do Senhor. Se achegar mais ainda a Tua presença. Tende misericórdia de nós e tende graça absoluta sobre nós. Reina sobre nós, ó Espírito Santo. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. O título da mensagem é Chamado em Deus. E aí, desde que você converte, o que você mais escuta é: qual o seu chamado? Qual o chamado de Deus para a sua vida? E aí a gente escuta isso tanto, que isso aí vai ficando como uma frase comum no nosso meio. Ela vai perdendo o verdadeiro significado. E a gente vai tratando aquilo com naturalidade, descomunal. E não dando a devida importância ao que essa palavra fala. Chamado em Deus. Eu gosto mais quando a gente fala chamado em Deus do que o chamado de Deus, porque chamado de Deus dá a impressão que Deus joga algo em cima de você. E você se vira para desenvolver aquilo. E não é verdade. Quando a gente fala chamado em Deus, a gente tem a verdadeira ideia do que é. É desenvolver o chamado em Deus, no Senhor. Ninguém desenvolve nada espiritualmente que não seja no próprio Deus. E aí cada um de nós tem um chamado, tem um propósito em Deus. Às vezes a gente escuta: não, é porque você é especial demais e Deus tem um chamado para você, que só você vai cumprir. A gente já conversou sobre isso aqui. Deus realmente tem um chamado para cada pessoa. E realmente nós somos especiais, porque Jesus morreu por nós. Mas todo chamado para um povo especial é para que a gente honre um Deus sobrenatural e demasiadamente santo, algo que nós não somos, nós nos tornamos. Então, o chamado é para você, o chamado é para mim. Mas a gente tem a impressão que se eu parar, o meu chamado fica parado ali me aguardando. E isso é mentira. Isso não é verdade. O reino de Deus não para de acordo com a minha ou a sua vontade. Se eu não vivenciar o que Deus tem para mim, o reino de Deus vai continuar fluindo da mesma forma, com você participando ou não. Quer um exemplo disso? Eu já falei isso aqui. João Batista, ele é preso porque ele começa a contestar algumas coisas e de repente a fé dele se torna um pouco abalada. E ele manda os discípulos perguntar para Cristo: é tu que haveríamos de esperar ou devemos aguardar outro após tu? E ele já tinha vivenciado todas aquelas experiências com Jesus, já tinha visto Jesus, já tinha batizado Jesus, já tinha visto o céu se abrir, o Espírito Santo vir sobre Cristo, ele já tinha proclamado as boas novas sobre Cristo. Mas num determinado momento de fraqueza, ele fala isso. E aí todos sabemos que João Batista é decapitado, porque ele entrou numa luta que não era para ele. E aí ele entrou num momento ministerial que não era o propósito principal do que Deus tinha para ele. E o que acontece? Jesus se entristece, mas a próxima pregação de Jesus, após a morte de João de Batista, é exatamente o que João Batista falava: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Essas eram as palavras ministeriais de João Batista. Mas quando o chamado dele foi interrompido, abruptamente, Deus não só continuou movendo o reino, como colocou alguém melhor do que ele para mover o reino.
Então não caia no sofisma de achar. Uma vez um irmão mais experiente que eu, ele falou assim, eu era novo convertido na época, ele falou assim, não, que eu tenho um chamado missionário, eu e a minha esposa, mas nesse momento, há alguns anos, nosso chamado está ali na prateleira. Um dado momento aquilo vai mover, vai acontecer, mas nós estamos fazendo outras coisas agora. E como eu era novo convertido, eu não combatia aquelas frases, mas elas biblicamente, teologicamente, elas não faziam sentido nenhum para mim. Como não fazem ainda. Se Deus queria alcançar um povo através da vida deles, Deus usou outras pessoas para alcançar aquele povo. Aquele desfrute, aquele galardão, ele não terá mais. Então, há uma expectativa para o que eu e você temos que viver hoje, do que nós temos que desenvolver hoje no Senhor. Cristão é igual planta, ou você está crescendo ou você está morrendo. Em qual estação você está hoje? A gente falou sobre as estações há pouco tempo. Vamos lá, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está me guardada, e a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Porque aqui eu vejo um homem de Deus vislumbrando o fim da sua trajetória. E eu amo quando Paulo fala, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, aspersão de sacrifício era o que? O livro de Levíticos nos ensina que eles matavam o animal, aí o sacerdote jorrava o sangue, asperria o sangue, ou seja, para purificar aquela outra coisa. Ou seja, ele está falando, eu estou passando o meu ministério, estou passando a minha jornada para vocês. E eu gosto quando ele fala, combati o bom combate. Aqui ele se posiciona como um guerreiro, que está na linha de frente. E assim é a expectativa de Jesus para mim e para você. Para combater um bom combate, eu tenho que estar condicionado, bem preparado. Se você não for um soldado e você for para a guerra, você não vai durar segundos. E como que o soldado se prepara? Ele se prepara fisicamente, psicologicamente. E como o cristão se prepara? Fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Nós temos que obedecer esses 3 princípios de estar bem condicionados para o combate. Mas Paulo ele fala o bom combate. Não é qualquer combate. Ele não está falando, não lutei as lutas da carne. Não lutei os combates do mundo. Eu combati o combate daquele que é bom. E quem é somente bom? Deus. Ou seja, ele está falando, eu escolhi os combates do Senhor, os quais a vitória eram garantidas. Não me coloquei em vãs discussões para perder tempo, mas ousadamente ele tinha um propósito de lutar as lutas de Deus. Não confunda luta e provação. A provação é sempre para que você seja aprovado. São os combates do Senhor. A luta é consequência do meu desvio moral em seguir os mandamentos de Cristo. Aí gera luta, porque eu dou brecha e o diabo vem e atua nas minhas brechas. E às vezes você está passando luta e falando que está passando provação. São coisas distintas. Provação, todo cristão está sujeito, sempre. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você será provado. Paulo foi provado na prisão, foi provado no naufrágio, em várias coisas, mas sempre aprovado. Deus não prova ninguém que Ele não vá aprovar. Mas luta não. Às vezes você vai ser esmagado e triturado pelo diabo, porque você deu permissão, porque você se afastou da cruz. E ele continua, completei a carreira, guardei a fé. Todos nós temos uma trajetória em Deus, um início, um meio e um fim.
Às vezes você pode se desvirtuar da sua carreira, da sua trajetória. Mas eu gosto quando ele fala, completei a carreira. Você pode até numa corrida, você pode perder um pouco o rumo, andar para lá, para a direita ou para a esquerda, mas o importante é você chegar e completar a prova. O que isso nos diz? Que sempre há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sempre há esperança para viver o seu chamado em Deus. Não importa se você perdeu uma parte, nós servimos um Deus de recomeço, um Deus que traz o que está morto à vida. Então você não pode ficar olhando para trás, você tem que olhar como você quer terminar. A minha oração desde que eu converti é que quando eu me imagino, fechando os olhos e indo para Cristo, o meu maior anseio é que eu possa ter convicção que eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Não coisas extraordinárias, não é a quantidade, mas é tudo que Ele sonhou para mim. Na medida que Ele sonhou, para que eu não seja contado faltante de acordo com os talentos que Ele me deu. É simples, o que importa é como eu vou terminar. Não importa como você começou, o que importa é como você quer levar a sua trajetória a partir de hoje. E ele fala simplesmente, guardei a fé. Esse aqui é um pilar fundamental que você tem que guardar. Eu posso combater o bom combate, viver as lutas do reino de Deus, posso terminar bem, mas se eu fizer tudo isso sem fé, de nada eu agradei ao Senhor. Eu posso ter resultados ministeriais, eu posso ter resultados no serviço da igreja, eu posso estar brilhando aos olhos dos homens, mas sem fé, que é o ouro refinado por Deus em nós, é o que 1 Pedro fala, A fé dos santos é o ouro refinado. O ouro no Antigo Testamento ele representava a glória de Deus. A nossa fé no Novo Testamento representa a glória de Deus manifesta em meio aos homens. Então, sem fé, fazer as coisas sem crer que aquilo, o que te move é o amor a Cristo, de nada adianta. Não são os resultados que te medem, mas a sua fé em Jesus. E aí ele tem a expectativa que aquela coroa o aguarda. Essa tem que ser a minha e a sua expectativa. Há uma coroa aguardando por mim e você, a coroa da salvação. E não é errado isso. Não é ruim ter essa expectativa de um prêmio, porque esse prêmio já foi conquistado. Ele já está garantido por meio do sacrifício de Jesus. Então é só permitir que o Senhor nos vista com essa coroa. Nós temos que compreender que o chamado em Deus é essencial. É o que Deus tem para a minha vida. Você aceitou a Jesus, você se batizou, você congrega, mas o que Deus está gerando em você? A partir desse ponto, qual é o seu destino final? Qual é a sua trajetória? O que você foi chamado para desenvolver? Nós não fomos chamados só para respirar e caminhar. Nós somos chamados para viver. E viver em excelência. Viver em alegria. As provações não podem limitar a nossa alegria em Cristo de viver. O meu chamado em você é para vida, e vida em abundância. Você fala, mas Paulo e Silas foram presos, e presos eles cantaram louvores ao Senhor. Isso é diferente. Às vezes eu estou sendo provado, esmagado, eu estou cabisbaixo, lamuriano. E às vezes é o que Jó estava fazendo. E é isso, é não conhecer genuinamente o que você pode ver em Cristo. Porque em Jó 42 ele fala, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver. É exatamente o que Paulo e Silas vivenciaram. Eles não estavam cabisbaixos. Por mais que a provação fosse pesada, só quem canta é porque está exultante por dentro de alegria, de vida. As provações são para nos refinar, são para nos transformar.
Mas para viver um chamado em Deus, eu tenho que ter 5 pontos principais. Eu preciso de tempo, energia, submissão, amadurecimento e o nascimento. Se você queima essas etapas, você corrompe o seu chamado. O que é o tempo? João 21, 15 e 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás tuas mãos, e outros te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E dito isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Por 3 vezes, Jesus interroga a Pedro numa palavra simples: ama-me. Eu não vou entrar na topologia da palavra, mas ele está cobrando um amor sacrificial de Pedro aqui. E Pedro rapidamente fala: eu amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo, e ele fala: eu amo. Ele: apacenta as minhas ovelhas. A pergunta de Cristo para mim e para você é: se me amas, viva o seu chamado, viva a sua vocação. Se o seu amor é genuíno, o seu amor é sacrificial, se é um amor ágape, viva aquilo pelo qual eu te vocacionei, viva pelo sangue que eu derramei sobre a sua cabeça. E Pedro se entristece, mesmo Jesus dando boas novas, falando: olha, no final da trajetória, você vai ser cingido e vai ser conduzido. Ou seja, fala de uma dependência de Pedro ao serviço do ministério que Deus tinha para ele. Mas ele estava triste, porque Jesus o interrogou por 3 vezes. Pedro estava mentindo? Não, Pedro não estava mentindo. Pedro realmente acreditava que ele amava, que ele estava pronto para sacrificar. Igual a gente pega Lucas 22, do 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, ainda antes de que 3 vezes negues que me conheces. Olha que forte isso. Jesus está falando para Pedro: Satanás queria te peneirar, esmiuçar a sua fé. A mesma coisa que Satanás fez com Jó, ele queria fazer com Pedro. Deixa eu pegar Pedro e moer ele. E Jesus falou assim: eu não permiti, Pedro, que você não suportaria. Olha, Jesus, o Cristo, do qual ele já tinha a revelação que ele era o Cristo, fala para ele: você não suportaria ainda, mas quando você se converter, você vai confirmar os seus irmãos em fé. Ele fala: você não está pronto hoje, mas no futuro você vai estar. E qual que é a reação de Pedro? É uma reação emotiva. Eu estou pronto para ir até a morte com você. Ele contesta a afirmação de Jesus. Quantas vezes eu e você fazemos isso inconscientemente? O Espírito Santo, Deus está querendo trabalhar algo em nós, está querendo extrair algo de nós, nos preparar, e nós estamos querendo nos lançar onde nós não fomos enviados.
Quantas vezes nós estamos contestando as palavras de Deus sobre a nossa vida, porque as nossas emoções estão afloradas. E quando as minhas emoções estão afloradas, eu não escuto o que Deus está falando comigo. Eu me torno surdo espiritualmente, porque eu quero tanto algo, eu acho que eu estou tão pronto, que mesmo Deus me barrando e falando ainda não, eu acho que isso não é problema. Pedro está falando, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ser peneirado. E Jesus está falando, não está, mas estará. E aí a gente não quer respeitar o tempo da transformação. A gente não quer respeitar o tempo de Deus na nossa vida, porque a gente não entende quem é Deus. A gente é um ser mortal, mas Deus é eterno. Então o trabalho dele é a longo prazo, para que você a longo prazo fortaleça os irmãos na fé. E aí, por não respeitar o tempo e não entender como submeter as nossas emoções à vontade de Deus, antes que o galo cante, nós negamos a Jesus. Em vários momentos nós estamos em círculos, negando a Jesus. Nós temos que entender que as emoções devem ser silenciadas. João 21, 21 a 22. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Primeira característica é, nós não respeitamos o que o Espírito Santo, que Deus está falando conosco, porque as nossas emoções estão afloradas. A segunda questão, quando eu não estou respeitando o tempo, eu sempre estou olhando para o que Deus está fazendo na vida do outro. E questiono a Deus por que Ele não está fazendo na minha. Estava João e Pedro conversando com Jesus. E aí Jesus fala para Pedro que ele iria morrer, que ele seria levado, homens cingiriam ele e ele ia morrer. Aí o que ele faz? Ele olha para João e fala, e este aqui? Se eu vou morrer, o que vai acontecer com esse cara? E Jesus fala, o que te importa o que vai acontecer com ele? Não faça isso. Não permita que olhar para a vida do outro atrapalhe o que Deus está direcionando você. Se Deus está trabalhando na vida do outro, é necessário que você entenda que Ele também quer trabalhar na sua. Se o outro está desfrutando de uma graça, compreenda que aquela graça também está disponível para você. A questão é o que você tem feito com as palavras de Cristo. Respeitar o tempo. Esse é o primeiro pilar do nascimento do chamado de todo cristão. O segundo pilar é energia, gestação. Não há como eu gerar nada sem eu gastar energia, sem eu gastar devoção. E se nós queremos gerar algo em Deus, e Deus é Espírito, é necessário que aqueles que o adorem em Espírito, é necessário que o quê? Gaste uma devoção espiritual. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Nem Jessé acreditava que Davi poderia ser rei. Samuel chega na casa dele e fala assim, dos seus filhos eu vou ungir o próximo rei. E ele fala, meus filhos estão aqui, Aí Samuel olha para um, olha para outro e fala assim, opa, só tem esses aqui? Não tem mais ninguém? Aí ele fala, tem Davi, mas ele está com as ovelhas no campo, é o menor. Ele fala, manda chamá-lo. Manda chamá-lo para ser ungido. E aí Davi é ungido rei. Mas o que Davi estava fazendo? Todos os irmãos estavam em casa para jantar. Mas Davi estava no campo servindo ao pai, cuidando das ovelhas no secreto, gastando energia. E ele era o menor.
Você entende a vocação? Deus só vai te chamar para algo que você já tem gastado energia no secreto. Os outros estavam aos olhos de Samuel, Davi estava nos olhos do Senhor. Enquanto todos estavam ali para desfrutar do jantar, Davi estava lá no campo servindo, onde ninguém via. Mas o Senhor o tirou de trás das ovelhas para ungí-lo rei, porque ele estava gastando energia. 1 Samuel 17, do 26 ao 29, quando ele chega, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, é quando ele desce e ele vai levar alimento para os seus irmãos que estão na linha de batalha contra Golias. A primeira coisa que Davi fala, quando ele vê Golias afrontando o exército do Senhor, ele fala: que darão a esse que vencer a esse gigante? É a recompensa, não tem problema. O Senhor tem várias recompensas, mas o coração de Davi está exultando quando ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o Senhor dos exércitos? E aí o que acontece? O próprio irmão dele, Eliabe, se levanta e fala: o que você veio fazer aqui? Eu sei que você é um homem que quer ver a guerra, você gosta de sangue. Eliabe sabia que Davi tinha sido ungido. E aí, quando Davi vem confrontar a postura de todos aqueles homens, Eliabe, o seu irmão, é o primeiro a tentar o quê? Abater a alma de Davi. Não se surpreenda que quando você estiver gastando energia, vivendo o seu secreto em Deus, as pessoas que deviam te apoiar e torcer por você sejam as primeiras a tentar abater a sua alma. Mas Davi, ele permanece. E aí a questão é, ele vai até Saul, e Saul fala: mas tu é pequeno, é moço, aquele homem é um guerreiro desde a mocidade, ele vai te matar. E Davi começa a falar onde ele gastou energia. Ele fala: quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, eu tomei-o pela barba e o matei. Veio um urso, eu também o matei. Da mesma forma que o Senhor me deu o leão e o urso, assim eu farei com Golias. O ápice daqueles homens, quando eles viam, era Davi matando Golias. Aquilo era o quê? O chamado dele se tornando realidade. Mas aquilo não era o que Davi viveu no secreto. Enquanto os homens viam um jovem moço matando a Golias, Davi sabia que no secreto Deus o tinha usado para matar leão e urso. Onde Deus forja o seu coração e te capacita é no secreto. Qualquer outro homem que tivesse se levantado ali naquela batalha e proclamado as palavras de Davi, possivelmente teria sido morto por Golias. Mas Davi não, porque ele tinha gasto energia no secreto. O único lugar que Deus vai te capacitar e gerar algo em você é no secreto. É quando você fecha a porta do seu quarto e adora. E toda energia, toda oração, todo jejum, ele tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Porque qualquer coisa que você faça que não seja aliançado com a leitura das Escrituras, pode fazer com que você se perca. Então é no secreto que você medita nessas coisas. Terceiro pilar, submissão. Há uma diferença muito grande entre eu fazer as coisas de Deus e eu viver o reino de Deus. O resultado pode ser o mesmo, mas o que me motiva pode ser muito diferente. Moisés tinha uma ordem: fala a rocha para que ela dê água. Moisés, no momento de ira, o que ele faz? Ele bate na rocha. O que saiu da rocha? Água, da mesma forma. Mas o que motivou o coração de Moisés trouxe condenação para ele.
Porque não havia submissão à direção daquilo que Deus tinha. Nós temos que compreender que após passar pelo tempo, após gastar energia no secreto, é necessário estar submisso à vontade e à voz de Deus. E sabe o que Deus te pede quando você está no período da submissão? Ele te pede o seu próprio chamado. Você gastou tempo esperando aquilo. Você gastou energia com que aquilo fosse gerado no seu coração. Mas Deus fala assim, agora é hora de você sacrificar o seu chamado. Foi assim com Davi, e foi assim principalmente com Abraão. Gênesis 13:16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Gênesis 17, 4-6. Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terá reis por descendentes. Olha a promessa de Deus para Abraão. Eu vou fazer de você pai de multidões. E Abraão creu nessa promessa. Ele acreditava nisso. Mas aí num dado momento ele começou, quando estava passando o tempo, ele começou a duvidar. E a sua esposa Sara vem com uma proposta. Tá aqui Agar, minha serva, toma ela para que ela gere o teu filho. E assim ele gera Ismael. Por quê? Porque ele não estava respeitando o tempo. Mas Deus fala, não é de Ismael que eu farei a multidão de povos que herdarão a herança. E aí ele gera Isaque. Isaque é o filho da alegria de Abraão. Ele olha para o menino e ele vê o cumprimento da promessa. Pai de multidão. Esse era o chamado que Abraão compreendia que Deus tinha para ele. Mas aí num dado momento, Gênesis 22, 2-3, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Olha para você ver, ele já tinha Ismael. Mas a Ismael era o filho da desobediência de Abraão. Ele fala, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Esse era o chamado de Abraão. E Deus está falando, mata o chamado. Eu quero ver, Abraão, se o seu amor é por completo para comigo, ou se você ama mais o seu chamado do que a mim. Não te assuste quando você estiver achando que tudo vai fluir, que Deus fala, mata. Mata, porque isso pode estar tomando o meu lugar no seu coração. E aí Abraão, ele vai, e aí você deve estar pensando, nossa, Abraão naquele caminho, ele deve estar pensando assim, Deus é doido, vai matar Isaque, e o chamado, e a promessa, não faz sentido algum. Não. Sabe o que Abraão estava pensando? Eu e você não precisamos cogitar e imaginar. Ele estava pensando em Hebreus 11:18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Vocês entendem? Não havia dúvida. O chamado de Abraão era pai de multidões. Quando ele resolveu sacrificar o chamado, nós conhecemos Abraão como o quê? Pai da fé. E pela fé de Abraão, muitos receberam a promessa daquele que havia de vir. Olha a diferença de amplitude de chamado. Quando Abraão resolveu sacrificar o que os olhos dele podiam ver, ou seja, ele preferiu colocar a voz de Deus no lugar daquilo que ele podia ver, e ser submisso, ele deixa de ser só pai de multidões, mas ele se torna pai da fé.
E pela fé de Abraão, muitos são o quê? Recebem a Cristo. Recebem a fé na expectativa daquele que havia de vir. Porque ele creu que o chamado não era dele. O chamado é gerado em Deus. Quando ele olha, ele fala assim: eu já era velho. 100 anos. Sara também velha. E Deus fez um milagre. Isso não vem de mim. Isso vem de Deus. Isaac veio de Deus. Não fui eu que gerei a Isaac. Foi Deus que gerou a Isaac. Não sou eu que gero o meu chamado. Eu só espero o tempo, gasto energia e me submeto. E Deus gera o chamado. O chamado não é meu, é de Deus. A vocação não é minha, é de Deus. Os dons não são meus, são de Deus. O fruto não é meu, é de Deus. Nada é meu. Mas eu tenho tudo porque eu tenho a Cristo. Mesmo não tendo nada, em Cristo eu tenho tudo e não me falta nada. Se eu tenho o Senhor, as outras coisas que podem se tornar dissolvíveis aos meus olhos, pela fé elas existem. E pela fé em Cristo há triunfo, a vitória. Josafá, ele não viu o exército ser desbaratado. Ele não viu, ele só clamou e orou. E quando ele chegou, ele colheu os despojos. Porque a vitória é do Senhor. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O seu chamado não pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração. E aí a gente entra no quarto pilar, que é o amadurecimento. Que é uma fase complicada e desconhecida pela maioria dos cristãos. É quando Deus para. Você gastou tempo, você gastou energia no secreto, você foi submisso, está tudo pronto. E aí Deus manda você aguardar. Davi foi ungido rei, matou Golias, caminhou e falou assim: serve a Saul. Amadurece Davi. E quanto Davi amadureceu? Ele podia ter matado Saul, mas não, ele serviu. Amadurecimento é uma fase que muitos de nós queremos saltar, queremos pular. Mas é a melhor fase na vida de todo cristão. É quando Deus extrai sabedoria de você. Por isso que Paulo fala: não imponham as mãos sobre os neófitos. Ele está falando, precisa amadurecer. Meu irmão, se até Jesus respeitou o tempo do amadurecimento, por que eu e você achamos que nós não precisamos respeitar? Ele está falando, ainda não é chegada a minha hora. Ele ora e fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Maturidade. Nós temos que ser colocados num lugar, no aprisco de Deus, esperar Ele extrair de nós algo que seja substância, seja vida, seja real. Achar que está pronto não faz de mim ele estar pronto. Moisés, ele conhecia a vocação dele, mas achando que Deus libertaria o povo por meio dele, ele mata um egípcio e depois passa vergonha quando ele vai apartar a briga de 2 israelitas. Eles falam: por acaso você vai nos matar como você matou o egípcio? É o que Deus fala. Deus pega, Moisés vai para o deserto e fica lá 40 anos amadurecendo. Quando ele já nem sabe, a Bíblia fala que ele era douto na ciência dos egípcios, falava bem. Quando ele já nem consegue falar mais bem, por causa de 40 anos no deserto, Deus aparece para ele, fala: Moisés, chegou a hora, já não sobrou o Egito em você, agora eu posso construir um altar na sua vida. Às vezes a gente acabou de sair do Egito, e a gente quer, no meio da confusão
do altar pecaminoso, a gente quer levantar um altar ao Senhor. Deus não trabalha assim. Ele não levanta altar sobre as coisas do Egito. Primeiro ele a purifica e a santifica. E aí você levanta um altar ao Senhor. O Espírito Santo só flui naquilo que foi transformado por Deus. Amadurecimento. É o que Deus espera de todos nós. Outro que a gente precisa compreender que amadureceu no Senhor é José. José compreendia o chamado. E ele adorava contar os sonhos dele. Ele fala para os irmãos e para o pai: olha, eu estava lá e eu vi os molhos de trigo se curvarem. Aí ele fala: estava lá e eu tive um sonho que a lua e o sol e 11 estrelas se curvavam diante da outra estrela. Ele sabia o que significavam os sonhos, mas ele gostava de contar. Por quê? Porque ele não tinha maturidade de guardar aquilo no coração. E aí o pai dele repreende ele, fala: por acaso eu e sua mãe nos curvaremos diante de você? E o que Deus fala? José, você já entendeu o chamado, deixa eu te amadurecer. Ele é vendido, passa anos preso, quando ele acha que o padeiro vai falar bem dele, que ele revela o sonho, o cara vai, esquece dele, ele passa mais alguns anos, aí depois de algum tempo ele sai da cadeia. Sabe o que um homem maduro faz? Quando José tem a possibilidade de trazer julgo e vingança sobre os seus irmãos, o que ele traz? Ele traz amor e misericórdia. Ele serve ao pai e aos irmãos. A maturidade, amadurecimento nos levam a vivenciar o secreto de Deus. Deus, quando Ele te coloca no período da maturidade, não é para você compreender mais o seu chamado, é para você compreender a mente de Cristo, é para você compreender o porquê que Ele está te chamando, não simplesmente fazer por fazer. Ele quer extrair de você todo o restígio que impede de você ter os olhos, a ótica de Deus, a ótica de Jesus sobre as outras pessoas. Ele quer que você seja manso e humilde de coração. Ele quer que você seja longânimo e bondoso. Ele quer que você lide, que você tenha inteligência emocional. Ele quer que você saiba governar com prudência e com amor. Foi assim com Daniel. Foi assim com tantos homens de Deus na Bíblia. Maturidade, amadurecimento, é uma fase que nós devemos ter. Porque Gênesis 47, 12 diz assim: providenciou também sustento para o seu pai e para seus irmãos, e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Vocês entendem? Um homem maduro, uma mulher madura em Deus, eles se tornam dispenseiros do reino de Deus. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 2 anos. Eles são consumidores. Eles consomem energia, eles consomem alimento, mas eles trazem alegria. Mas eles estão sendo vocacionados para que eles sejam maduros no futuro. Eles iam gerir uma casa, uma família. E assim é o ciclo do cristão. Quando ele chega, ele é consumidor. Ele consome vida espiritual, ele consome cuidado, ele dá trabalho. Mas para quê? Para ser levado à maturidade, para que ele se torne dispenseiro do reino de Deus. Então a expectativa de Deus em mim e você, que estamos há mais tempo, é que nós sejamos dispenseiros. É que nós sejamos pilares. Que no tempo de sequidão, no tempo da perseguição, eu e você já estejamos maduros o suficiente para sermos dispenseiros de virtudes espirituais sobre a igreja. Mas como eu não respeitei o tempo, eu não gastei energia no secreto, eu não fui submisso à palavra de Deus, eu não me tornei maduro, eu sou um eterno consumidor.
E a igreja não se fortalece, porque eu estou negligenciando o meu chamado em Deus. E aí você fala, nossa, mas é difícil, Fernando. Não é difícil. Sabe por que eu sei que não é difícil? Por mais que às vezes pareça que é. Porque em Deuteronômio 30, Deus fala, essas coisas, ele fala, guardai os meus mandamentos, segui o meu caminho, porque essas coisas que eu vos peço, não são demasiadamente difíceis, são simples e fáceis. Se Deus falou que é simples e fácil amá-lo e guardar o caminho dele, quem sou eu para dizer o contrário? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas ele não fala resistir, ou não fala suportai-vos, mas ou não fala se arrastem para aguentar, não, ele fala, mas tem de bom ânimo. Só pode ter bom ânimo no meio das aflições alguém que compreende que elas são pequenas demais diante do seu Deus que é grande demais. Se Deus está falando que é para ter bom ânimo e que são simples, eu tenho que crer que elas são simples, que o caminho é o melhor. Não adianta eu tentar falar o contrário. Não adianta eu chegar na minha oração, no meu Deus, está difícil demais, se a Escritura está falando que não é. Difícil é estar padecendo sem conhecer a Cristo e indo para o inferno, sem ninguém puxar você e falar, olha, Jesus te ama. Isso que é difícil. Difícil é estar caminhando lado a lado com o diabo e ele zombando da sua cara. Agora estar caminhando com Cristo e só precisa falar assim, Jesus, transforma o meu coração para eu te amar. Isso não é difícil, meu irmão. Isso é perfeito e agradável. Difícil talvez seja eu amar mais o outro caminho que alimenta a minha carne do que amar o caminho que alimenta a minha alma e o meu espírito. Então o problema não é com o caminho. O problema é comigo. O problema é o que eu estou alimentando. O problema é enquanto ele me conduz, eu sou o quê? Como um animal rebelde, que não quer ser governado, porque tem poder e me comprou com alto preço. Paulo deixa isso bem claro. Fostes comprado pelo alto preço. A palavra servo é literalmente escravo de Cristo. Mas também fala que vós sois libertos em Cristo. Não há um jugo pesado. Olha para você ver, não há um jugo pesado. Jesus fala, tomai o meu jugo porque ele é leve. Por mais que a minha mente tenta falar que é difícil, que é complicado, que é impossível, Jesus e a Bíblia estão o tempo todo falando ao contrário. Ou seja, o sofisma da minha mente é tentar culpar a Deus, que ele falou assim, Deus, o Senhor me deu um caminho muito difícil, que é impossível. E Deus está falando, eu enviei o Consolador, para que vocês não passem por isso, sozinhos. Eu enviei a graça, para que vocês tenham em abundância. Tudo foi vencido por Jesus. Porque a palavra fala, Cristo foi tentado em toda sorte de pecados, e Ele venceu a todos. Não tem um pecado na sua vida que você não possa apresentar na cruz, que Ele não foi vencido por Cristo. Não há nada que possa nos separar desse amor, a qual nós somos chamados em amor por Ele. A única coisa que Ele pede é, viva aquilo que eu te projetei. Permita que eu forme o vaso. Nós somos o vaso na mão do oleiro. E ele vai descer na casa do oleiro e cantando uma canção. O vaso está quebrado e ele está ali consertando, ele não tem problema. Ele está falando, por mais que esteja quebrado, eu faço melhor. Eu conserto o que está estragado. Sabe qual que é o nosso problema? Porque às vezes o vaso ele é projetado para sair o óleo só de um determinado buraco. Então para cada um, Deus forma um vaso, para você fluir espiritualmente um determinado fluxo. Mas aí você vai se desgastando, você não volta para o secreto, e o azeite não é renovado, e você é quebrado. E aí quando o vaso é quebrado, ele vaza o azeite de forma incorreta.
E aí depois que ele vaza o azeite de forma incorreta, senão ele não volta para a casa do oleiro, o que acontece? Já viram um vaso seco? Ele esfarela. O vaso, ele é bom para guardar o azeite, mas o azeite é tão bom para ele, para manter ele o quê? Flexível, para que ele não trinque. Ele tem que estar sempre com azeite. E às vezes o nosso azeite está acabando e a gente acha, não, eu sou o vaso que derrama o azeite. Vou continuar, estou quebrado, está vazando, está dando certo, está todo mundo se alimentando do azeite. E aí na hora que seca, vai todo mundo embora e o vaso fica lá quebrado. Se o vaso quebrou, se não tem o azeite, volta para a casa do oleiro. Deixa ele consertar o vaso. Porque o vaso não produz azeite. O azeite vem do céu, meu irmão. O azeite vem de Deus. O vaso só leva o azeite. Não tem vergonha nenhuma em voltar para a casa do oleiro. Qual desse discípulo que você vê que deitou no peito de Jesus? Só João, porque ele não teve vergonha de falar, eu preciso desse afago. Eu preciso sentir mais. Eu preciso ouvir as batidas do seu coração. A gente critica Tomé, né? Tomé foi incrédulo. Meu irmão, quando Jesus aparece a segunda vez, ele não fala com os outros, ele fala assim, onde está Tomé? Pega Tomé. Ele vem a segunda vez por causa de Tomé, mas Tomé verbalizou. Ele falou, minha fé agora é fraca. Eu preciso tocar nas feridas. Quantos outros talvez estavam lá do mesmo jeito, mas ficaram calados, se fazendo de forte. Não, eu creio, mesmo não estando aqui. Não crê nada. Aí Tomé se mostrou o que? Vulnerável. Ele falou, eu preciso tocar para acreditar. E aí Jesus chega, se põe no meio deles e fala, toca Tomé. Sabe o que esse homem fez? Os livros da história da igreja primitiva contam que Tomé se lançou de forma missionária ao Oriente, onde é a Mongólia e a China hoje. Ele foi trucidado, morto, mas ele foi como uma flecha, porque ele falou, agora eu toquei, eu vi que ele está vivo, cara. Ele venceu a morte não pode me parar mais. Vocês entendem isso? A gente tem que entender, e a gente entra na última fase, que é o nascimento do chamado. Atos 6, 2, 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Aprócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vocês viram que um critério era homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esse era o critério para os 7. Mas quando eles vão falar de Estevão, eles falam, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O cara transbordava. O cara era visível e notório, mas ele estava lá no meio do povo, tranquilo na dele, esperando o tempo, submisso, gastando energia, até que ele foi chamado. Ele já era conhecido, ele já gastava energia, as pessoas já sabiam que ele era cheio de fé e sabedoria. Mas o que Estevão estava esperando então? Ele estava esperando passar a fase do amadurecimento. Ele estava esperando o gatilho de autorização de Deus para o nascimento do chamado. E ele não teve, vamos ser claros com o texto, os apóstolos estão falando, nós temos coisas espirituais para cuidar, e servir à mesa está dando trabalho. Eles criaram um nível ali de coisas importantes, isso é claro para a gente. E chamaram eles para fazer coisas que eram menos espirituais. Aos olhos dos homens, coisas naturais, servir às mesas. Sem problema com isso, os apóstolos estavam corretos, eles tinham que delegar as coisas.
E Estevão, de bom grado, não pensou duas vezes. Estou sendo chamado aí, sair se eu farei. E ele espera o gatilho, os apóstolos impõem as mãos sobre eles. E Atos 6, 8 ao 10 diz assim: E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram a Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eu amo essa passagem. Eu amo. Todos sabem que, por isso que meu filho chama Estevão também. O outro chama Thomas, a gente gourmetizou o nome Tomé. Mas olha para você ver. Ele começou, ele recebeu, ele só estava esperando a fase do amadurecimento. Os apóstolos impuseram as mãos sobre ele. E aí ele começou a operar sinais, maravilhas, ele começou a fluir naquilo que ele já estava preparado. E olha a perfeição disso. Eu não vou entrar no detalhe do chamado do ministério de Estevão, mas de repente, Estevão é apedrejado. Ele morre. Ele foi chamado só para servir às mesas. Mas os homens não conseguiram ouvir. Eles viram, a palavra fala que eles viram o rosto de Estevão como que fosse reluzia, como se fosse de um anjo. E aí eles começam a tampar os ouvidos, e eles, possessos, demoníacos, eles começam a tirar pedras em Estevão. E o homem maduro, o que ele fala? Senhor, não vos lhe impute esse pecado. E aí o que acontece? A partir daquele momento veio a perseguição sobre a igreja. E os discípulos foram o quê? Espalhados entre as nações. E aí começa a obra missionária do Evangelho. Sabe o que era o problema? Os apóstolos tinham a compreensão que eles deviam ficar só ali em Jerusalém. Aí do nada eles resolvem chamar um cara para servir a mesa. Mas o cara era cheio de fé e do Espírito Santo. E aí o cara bagunça a estratégia eclesiástica toda. Do nada, a partir do momento que ele passou da fase de amadurecimento, colocaram as mãos sobre ele, a bagunça está feita. Deus tinha um propósito maior. E aí, toda a igreja é esparramada por causa da perseguição que veio por causa de Estevão. E aí, as roupas de Estevão são jogadas sobre os pés de quem? Paulo. Qual é o apóstolo mais missional que existe na Bíblia? Paulo. Quando Elias lançou a capa, né? A capa caiu sobre Eliseu. Ele provou do mesmo dom de Elias. Paulo prova de quê? Daquilo que estava sobre a vida de Estevão. Vocês entendem? O chamado de Estevão foi extremamente curto. A gente olha e dá, nossa, mas o cara tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, foi tão breve. A questão não é a duração, meu irmão. A questão é o impacto. Quando o negócio nasce do jeito que Deus queria que nascesse, não tem erro, até na morte gera vida. A palavra fala que Estevão viu os céus abertos, ele viu o trono, e Jesus estava à direita do trono para receber o espírito de Estevão. Sabe qual que é a referência a isso? Quando alguém entrava na presença do rei, o rei jamais se levantava. Quando Esté entra na presença, ele só estende o cedro. Você está autorizado. Isso é uma tipologia de Cristo estendendo o cedro, para que nós possamos entrar. Esté representar a noiva. Mas aqui, a expectativa de Jesus era tão grande, que ele se põe de pé para receber Estevão, meu irmão. Você tem compreensão do que é isso? O que é a vida desse homem? O rei se coloca de pé para receber o cara no céu. Se isso não é viver um chamado perfeito em Deus, eu não sei o que mais é. Imagina um cara que caminhou com Deus tanto tempo, e de repente Deus fala assim,
E Enoque caminhou com Deus e de repente ele já não estava mais, Deus o tomou. E a Bíblia não fala nada, eu quero saber o que esse cara fez. Para Deus olhar e falar assim, vem para cá. Que chamada, imagina o devocional de Enoque, o que era. Imagina o devocional de Estevão, o que era. Agora quando eu entro para o meu secreto, eu tenho que falar assim, Deus, tem misericórdia de mim. Vem. A minha oração para esse ano é, Deus, me dá sede, me torna insaciável da sua presença. Porque se Ele me der sede e fome dEle, me tornar insaciável, uma pessoa faminta, ela não para até que ela ache algo para comer, correto? A minha oração para esse ano é que o Senhor me dê fome e sede, que eu me torne insaciável da presença dEle. Porque aí eu sei que eu não vou parar enquanto eu não estiver na presença dEle o tempo todo. As outras coisas não vão tomar a minha atenção. Eu quero que 2025 seja o ano que eu tenha fome e sede da presença do Senhor 365 dias por ano. E eu tenho olhado para as Escrituras e eu tenho ficado, cara, como é que eu não vi isso aqui antes? Como é que eu não aprendi isso aqui antes? Porque a palavra se renova todos os dias, por isso que eu tenho que ler ela todos os dias. O que eu li ontem o que eu li ontem servia para o Fernando de ontem. O Fernando de hoje tem que amadurecer, ele tem que ser melhorado. Porque eu tenho que me tornar um dispenseiro do reino de Deus. Eu tenho que viver o meu chamado. Eu tenho que gerar algo no Senhor. Os cristãos bolaverianos que se venderam como escravos. Olha que loucura isso. Os caras sabiam que tinha uma ilha, tinha um local onde o evangelho não tinha chegado. Eles se vendem como escravos para ir para lá. Tipo assim, me compra que eu vou trabalhar como escravo, só para levar o evangelho. E o povo, a família interrogando, que vocês estão loucos, o que vocês vão fazer? Aí a resposta deles é, não seria digno o cordeiro de receber toda a honra e toda a glória pelo seu sacrifício? E às vezes Deus pediu isso para eles. Às vezes o que Deus está pedindo para a gente é tão mais simples. Ele está pedindo assim, dê um versículo pela manhã, toma um café comigo, suspira pela minha presença antes de almoçar, desliga a Netflix de segunda a sexta e lê um livro cristão, lê a palavra. Às vezes a gente para 2, 3 horas vendo um filme, mas não consegue ler um bom livro cristão. Não que seja errado as outras coisas, mas na dose que eu alimento a minha vida é a dose do que eu vou viver. Se eu maratono séries e gasto 10 minutos com a palavra, não adianta eu querer viver coisas sobrenaturais. Se eu como só gordura, o que vai acontecer? Meu coração vai entupir. O que eu alimento é que define quem eu sou. Agora o argumento que é difícil, ele não pega mais, porque a Bíblia não permite. O fardo é leve, é agradável. Porque ele foi conquistado por Jesus. Não é sobre eu e sobre você, meu irmão. É sobre uma vocação que foi derramada sobre o Filho de Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi transpassado pelos nossos pecados. Só para estar comigo e com você. Para que um véu fosse rasgado e a gente pudesse entrar no Santo dos Santos. Para sermos santificados e sermos amadurecidos à mente de Jesus Cristo. Então todos os dias a gente tem que olhar e falar assim, digno é o Cordeiro. Eu preciso me lembrar daquilo que Ele me chamou. Talvez você, às vezes a gente se esquece do propósito do Evangelho. E a gente vem para cá como se fosse só uma agenda de domingo. Convencional. Não é algo convencional. É algo extraordinário.
Nós fazemos isso em memória daquele que vive e voltará para nos buscar. Ele está vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Não há um túmulo do nosso Deus. Ele está olhando para mim, para você, e aguardando a nossa reação a esse amor que foi derramado. A pergunta que eu faço para mim e para você é o que nós vamos fazer em 2025. Eu quero viver em 2025 o mesmo que eu vivi em 2024, 2023, 2022. Porque se eu tiver as mesmas ações, eu vou ter os mesmos resultados. Estava tomando um café com um pastor amigo meu um tempo atrás, e ele virou para mim assim, bem profeticamente, que rasgou meu coração. Ele falou assim: Fernando, as coisas espirituais que você fazia e que você faz não vão te levar para o próximo nível em Deus. Se você não fizer coisas mais profundas e se humilhar mais na presença do Senhor, Deus não vai te levar para a próxima etapa que Ele quer te vocacionar. E aquilo entrou no meu coração e eu falei: cara, eu preciso rever tudo. Se eu quero viver algo novo, eu tenho que me aprofundar e humilhar-me mais em Jesus. Porque manter as mesmas práticas só vão me manter no mesmo nível, porque elas podem virar uma religiosidade. Mas se eu quero viver o novo, eu quero a transformação daquilo que está enraizado em mim, eu preciso mergulhar mais, eu preciso me intensificar mais. E às vezes vai ser abrir mão de coisas que são lícitas, mas que não me convém naquele momento. Porque a gente precisa viver as estações. E talvez a minha estação hoje seja de criar raízes mais profundas, para ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Raízes profundas não estão visíveis para ninguém. Ninguém descobre que uma árvore tem raiz profunda, a não ser quando você tenta derrubá-la. Aí você vê, nossa, está difícil, porque está raiz profunda. Nós temos que entender isso. A gente tem que edificar as coisas em Jesus. Nós precisamos de tempo, energia, submissão, amadurecimento, para que o chamado nasça. Não amadurecer pode fazer que o chamado nasça prematuro. E como um bebê prematuro ele pode morrer. Ou como um bebê prematuro ele pode ter que passar muito tempo na UTI. Mas quando ele amadurece, ele nasce no tempo certo. Então você não precisa viver oscilando. Eu não preciso viver oscilando. Eu preciso ser constante e amadurecer. Eu preciso ter práticas de constância. Faça o simples que está ao seu alcance, mas se achegue a Cristo. Dê um passo em direção ao Senhor. A gente oscila às vezes, porque a gente às vezes quer intenso demais. Vou jejuar 40 dias. Aí depois passa os outros 325 dias sem fazer nada. Não que seja errado, glória a Deus, mas precisa de constância. Às vezes a gente vai de um extremo ao outro. Maturidade, eu sempre falo, o que eu estou fazendo hoje, eu vou fazer até que os meus olhos repousem no Senhor. Eu não vou me aposentar do Evangelho. E assim como eu tenho que entender que eu estou numa maratona, eu preciso ter constância. Não sou um corredor de 100 metros, 200 metros, que eu preciso sair igual um louco. Eu vou fazer isso até que os meus olhos repousem no Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, para a gente poder orar.
Jesus, eu entrego as tuas palavras aqui nessa noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa vivificar as suas palavras no nosso coração. Porque se não for o Senhor para trazer vida e entendimento a essas palavras, são palavras vãs. Será sido só mediante uma mera palestra. Mas Espírito Santo, se o Senhor soprar sobre elas, elas gerarão vida, elas gerarão transformação. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a nossa casa hoje. Que nós venhamos compreender e respeitar o tempo, gastar energia no secreto, que nós venhamos ser submissos, que nós venhamos amadurecer enquanto cristãos. Senhor, às vezes nos falta maturidade e santidade. Que nesse ano o Senhor possa genuinamente gerar isso em nós. Que nós possamos ser maduros em levar a Tua palavra. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres aqui vocacionados àquilo que o Senhor tem. Que nós viemos nos enojar do pecado, que nós viemos odiar o pecado, mas que a nossa mente esteja em Cristo, para que a Tua santidade seja derramada sobre nós, Senhor. Faz algo novo em nós, Senhor. Nós somos como pedintes aqui essa noite, para que o Senhor venha derramar. Desperta-nos, 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 Espírito Santo. Senhor, tira toda morbidez do nosso coração, tira todo o peso. Gera algo novo, gera esperança. Espírito Santo, eu clamo que o Senhor venha gerar esperança no coração dos meus irmãos. Que o Senhor venha gerar alegria. Que nós venhamos entender que esse não é mais um ano comum. Esse ano vai passar na medida do tempo do Senhor para essa casa. Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer os corações. Senhor, oh Jesus, que o Senhor sopre graça. Nós repreendemos todo o espírito abatido, todo o conformismo, toda desilusão, tudo que não provém de Ti. Senhor, nós calçamos todos os pés descalços e feridos. Aqueles que acham que não podem caminhar, que estão com as pernas doloridas, que estão fadigados. Sopra a vida sobre eles. Sopra um renovo novo, sopra uma alegria genuína. Sopra um primeiro amor, sopra, Senhor, a lembrança daquilo por qual o Senhor os chamou. Que o Senhor venha trazer à mente deles aquilo que dá esperança. Senhor, aqueles que estão pegando os instrumentos como se fossem algo pesado, que estão pegando as ferramentas como se fossem algo pesado, sopra novidade de vida, sopra alegria no coração agora. Ah, Jesus, abre o céu sobre esse lugar, para que o novo tempo, Senhor, em nome de Jesus, agora nós estamos rompendo e quebrando o céu de bronze sobre essa casa. Seja quebrado em nome de Jesus. Sejam removidas as barreiras que têm nos impedido de progredir. Senhor, que seus anjos batam como martelos que destronam as potestades que têm se assentado sobre o céu desse lugar. Que seja quebrado em nome de Jesus. Os pilares falsos que têm sido erguidos para impedir que os céus sejam abertos, saiam e sejam destruídos agora em nome de Jesus. Eles estão visíveis agora, visíveis aos olhos dos que clamam nessa casa. Estão caindo em ruína, sejam destruídos no nome de Jesus. Sejam destronados em nome de Jesus. Saiam agora, saiam agora. Vocês não têm autoridade sobre essa casa. O céu de bronze está sendo destruído. E há um novo tempo sendo soprado aqui em nome de Jesus. Senhor. O exército do Senhor vem sobre nós. Barai cantará, marai chuturonará, cantará, marai. Toda redoma seja destruída agora. Senhor, Espírito Santo, varre as colunas e destrói os falsos altares. Limpa os corações.
Oh, nós profetizamos e pelo sangue de Cristo, nós lançamos ordem com autoridade que vem do céu, que esses pilares sejam destruídos. Não há um outro céu não há um outro telhado sejam construído aqui. Que o céu seja aberto sobre essa casa. Que toda fadigação, que todo cansaço, que toda opressão saia agora em nome de Jesus. Que não haja nada sobre os ombros dos meus irmãos. Haja liberdade em Cristo. Que haja um exultante clamor de novidade e restauração nessa casa. Que o fogo do Senhor venha limpar os pés de cada um aqui. Que o Espírito Santo venha varrer os seus pés para que vocês possam correr mais rápido, ansiando pelo renovo em Cristo Jesus. Que há uma renovação da mente. Espírito Santo, derrama sobre nós. Quebra tudo aquilo que tem nos impedido de progredir, de amadurecer. Que hoje seja um dia de transformação. Em nome de Jesus, que todas as correntes sejam destruídas. Hoje nós iniciamos um novo tempo daquilo que o Senhor está construindo, porque hoje o céu de bronze foi quebrado, em nome de Jesus. Aquilo que tem sido aos poucos esculpidos, hoje toma vida, pois o Senhor vivifica. Senhor, hoje é só o início. Nós precisamos levantar colunas nessa casa. As colunas não estão levantadas. Eu preciso que vocês amadureçam genuinamente. Barai Cantaramarái. As colunas dos céus aqui, elas estão iniciando a construção. Eu preciso que você se posicione, que cada um se posicione nesse lugar, para que nós venhamos amadurecer. Eu preciso que você gere o seu chamado em Deus agora e hoje. Eu preciso que você levante o seu coração e faça uma aliança com o Senhor do que você quer para a sua vida. Isso é entre você e Deus. O que estava nos segurando não nos segura mais. Mas é necessário que nós venhamos edificar algo ao longo desse ano. O Senhor espera uma reação de nós. Eu não sei você, mas eu vou me posicionar em direção a isso. Eu quero ir além. Eu quero ir além e ver o que o Senhor tem para mim do outro lado. E eu te convido a fazer o mesmo. Se humilhe na presença do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Oh, Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Erga sua voz como um brador para abalar o inferno. Nós proclamaremos a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, para todos sempre, amém. Isso tem que estar no nosso coração. O Senhor está no céu e seja feita a tua vontade. Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Oh, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nós temos que saber que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Há um Deus sobre essa casa e Ele triunfará. Ele triunfa sobre toda a potestade e Ele nos conduz à vitória, pois nós somos os teus filhos, em nome de Jesus. Viva a sua vocação de filho de Deus, o chamado em Deus sobre o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba do alto aquilo que Deus desenhou para você. Oh, estenda a tua mão.
que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre mim e sobre você. Que essa semana seja semana de vitória, que haja um aconchego do Espírito Santo sobre o seu coração, que haja um sopro de afago dele sobre os seus ouvidos, que você venha falar com ele face a face, que você venha ver os olhos de fogo em Cristo, que você venha ver ele com os cabelos brancos, que você venha ver ele triunfante sobre a sua vida, que a sua fé esteja depositada nele, para que nós sejamos reis e sacerdotes e vencedores em Cristo Jesus, em glória, amém. E bendito seja o nome do Senhor.